Canal EBD com Eduardo. A paz do Senhor Jesus a todos. Que bom podermos estar aqui mais uma vez nas nossas videoaulas da Escola Bíblica Dominical. Hoje nosso cenário um pouco diferente, como nossos amados estão vendo. E todos os que estão vindo a primeira vez são bem-vindos ao canal EBD com Eduardo. Estamos estudando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Estamos aprendendo como viver neste mundo que está dominado pelo espírito da Babilônia. Já estudamos sobre a igreja diante do espírito da Babilônia e na lição passada sobre a deturpação da doutrina bíblica do pecado. E hoje o tema é o perigo do ensino progressista. E nós vamos ver o que é o ensino progressista, o quão nefasto é, e uma coisa nós precisamos considerar, que é algo extremamente prejudicial à vida espiritual e moral do ser humano e que já se alastrou na sociedade e tem ganhado elevado espaço no meio cristão, infelizmente. O ensino progressista, ele é terrível para o que Deus ensina para a humanidade, para os princípios bíblicos, para os princípios do cristianismo, para a palavra de Deus, para a Igreja do Senhor. A nossa verdade prática, inclusive, diz que os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. Nós aprendemos na lição passada sobre a mudança, a deterioração do conceito de pecado, onde o diabo tem trabalhado situações para que as pessoas considerem e ensinem que pecado não tem a ver com mal moral, tem a ver com problemáticas sociais. E que combater o pecado é equivalente a combater as desigualdades sociais, por exemplo, o que é frontalmente contrário à fé bíblica. E nós vemos que isso está dentro do contexto de ação do ensino dos chamados progressistas, que trabalham para desconstruir a fé cristã, para afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo que está pautado pelo ensino da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. Essa palavra progressista, progressismo, ela tem uma ideia de progresso e, a certo modo, parece ser algo maravilhoso. Na cabeça dos que defendem o ensino progressista, o progressismo objetiva levar as pessoas a alcançar um progresso, a progredirem. Porém, na prática, esse chamado progresso, na cabeça dos progressistas, é, na verdade, fazer uma mudança num costume, por exemplo, num costume tradicional, para levar as pessoas a considerarem normal e a praticarem o que quiserem. Ou seja, saírem do tradicional. Progredir para eles é a pessoa poder ter qualquer tipo de costume, de padrão de vida, de atitudes que possam fugir do tradicional e continuarem sendo recebidas aquelas ideias, aquelas atitudes, como se tivesse tudo correto, como se tivesse tudo bem. Exemplo, o que é um padrão tradicional, que é biblicamente correto diante de Deus? O padrão da família, união de um homem com a sua esposa. O que o ensino progressista objetiva no contexto da família? Levar um progresso, na visão deles,
de entendimento do que é família. Progredir para eles é ter o direito de defender a ideia de que a família é constituída também, ou não somente por um homem e uma mulher, mas também por 2 homens ou 2 mulheres. Isso para eles é progredir, porque eles estão indo além do conceito tradicional. O que para eles é progresso é um retrocesso diante daquilo que o Criador, que criou todas as coisas, que criou o ser humano, que estabeleceu todas as coisas, nos direciona através da sua palavra. Então o progresso na cabeça destes é, na verdade, um retrocesso para a vida espiritual e para a vida moral. Progredir para eles é ser favorável à liberação das drogas. Ser progressista na prática é também liberar, profissionalizar a prostituição, liberar todo tipo de prática que vai contra, na verdade, os princípios cristãos, os princípios bíblicos, a direção divina, a fé cristã. Então nós temos uma abordagem importantíssima e que nós precisamos ter muito cuidado com isso em nossas igrejas, porque infelizmente a sociedade está terrivelmente infestada com os ensinos progressistas. E infelizmente há muitos cristãos que também estão crentes defendendo tais aberrações. Já tomei conhecimento de um crente que se mostrou favorável à prática homossexual, que é uma pauta progressista, que é frontalmente contrária à palavra de Deus, com a alegação de que se a pessoa quiser fazer, eu não posso dizer nada, não posso falar nada. Nós vamos aprender nessa lição que a igreja ela não pode ficar parada. A igreja não pode ficar em inércia. A igreja precisa ter voz, a igreja precisa agir, a igreja precisa combater o mal, combater o pecado, combater os falsos ensinamentos, ter posição. Se a igreja, como nós aprendemos na lição passada, nós temos que defender a nossa fé, os nossos princípios, a palavra de Deus. É óbvio que nós temos que ter prudência, temos que ter sabedoria, temos que pedir direção ao Santo Espírito de Deus, porém, não podemos ficar parados e, muito menos, concordarmos. Quando nós lemos Romanos, do capítulo 1, do versículo 18 ao 32, no contexto, a abordagem de Paulo a respeito da idolatria, Paulo ensina que tanto os que fazem, quanto os que concordam com os que fazem, cometem o mesmo pecado. Aí tem pessoas que estão concordando com práticas que a Bíblia é contrária. Ele pode não fazer, mas ele concorda, ele está cometendo o mesmo pecado, que é contribuir para que uma prática nociva, uma prática biblicamente reprovável, seja tida como comum, como algo normal. Então nós temos uma lição que fala sobre os ensinos progressistas que enfraquecem a autoridade da Bíblia. Porque o ensino progressista, ele vai contra a família tradicional, ele vai contra o cuidado com o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus, ele vai contra vai contra as doutrinas da palavra do Senhor. Então nós vemos que são ensinamentos que propagam que as escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é um mito, não é verdade. Então nós vemos que são doutrinas indiferentes à doutrina bíblica do pecado e que relativizam os valores morais e defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã. E nós vemos nos dias atuais que muitos têm se insurgido contra a palavra de Deus. Pessoas que dizem que a Bíblia está desatualizada, que o ensinamento da Bíblia não cabe para os nossos dias, que as coisas evoluíram e que a Bíblia está atrasada, o ensinamento da Bíblia está atrasado. E quem fala isso é tratado como alguém que tem liberdade de expressão para falar isso. Mas quando um cristão, como o pastor recentemente, que pregou contra o pecado, contra pecados que fazem parte de pautas progressistas, está sendo terrivelmente perseguido. E muitos estão sendo. A fé cristã está sendo. A igreja está sendo perseguida. Como vimos, inclusive, essa citação de forma evidente no final da lição passada. Então nós temos 3 tópicos. O primeiro dele,
a descaracterização do cristianismo. Nós vemos que o ensino progressista, o trabalhar dele gera isso, uma descaracterização da fé cristã. É tentar desvirtuar o que o cristianismo prega. Primeiro, a deterioração moral. Nós vemos que em 2 Timóteo 3, primeiro, o apóstolo Paulo, ao escrever ali a segunda carta a Timóteo, ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, né? Onde os homens serão amantes de si mesmos, os homens irão viver buscando os deleites, os prazeres, e se esquecerem de Deus e tentar fazer todo tipo de coisa contrária à palavra de Deus. O apóstolo Paulo ensinando. E Paulo utiliza a expressão últimos dias. Essa expressão últimos dias, utilizada pelo apóstolo Paulo, diz respeito exatamente ao período que antecede a volta de Cristo. Últimos dias fala dos dias que antecedem o período que nós estudamos como sendo o período escatológico. O período escatológico, ou a escatologia, fala da doutrina das últimas coisas, ou seja, estuda os acontecimentos do final dos tempos, os últimos acontecimentos. E o primeiro dos últimos acontecimentos, o primeiro evento dos acontecimentos escatológicos é o arrebatamento da igreja. E os últimos dias, essa expressão utilizada pelo apóstolo Paulo como últimos dias, é o final do período antes do período escatológico, o final dos dias em que nós estamos vivendo, ou seja, os dias que antecedem a volta de Cristo. Paulo diz que nos últimos dias, nos dias que antecedem a volta de Cristo, os dias que antecedem o arrebatamento da igreja, a situação da humanidade seria terrível. Paulo cita esse período, esses últimos dias, como um tempo extremamente difícil. E é o que nós estamos vivenciando. É o tempo que nós estamos vivendo. Isso tudo só deixa muito claro que está muito perto a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. O apóstolo Paulo nos alertou, o apóstolo Paulo alerta em 2 Timóteo capítulo 3, ali com relação ao comportamento humano que estaria associado à impiedade, ou seja, o ser humano estaria vivendo de uma forma totalmente perversa, de uma forma totalmente má. A maldade, a perversidade estaria em escala elevada nos últimos dias. E esta palavra do apóstolo Paulo é exatamente o que nós estamos vivendo. Paulo fala da situação de perversidade, de maldade, caracterizada por profunda degradação moral. Nós nunca vivemos um período, nunca existiu no mundo, na história do mundo, um período de degradação moral como nós estamos vivendo. Infelizmente, nós estamos vendo coisas dentro das igrejas que antes nós não víamos em todo lugar na sociedade. Muitas pessoas no meio social defendiam valores que hoje muitos cristãos já não é defendido nem no meio cristão, muitas vezes. É padrão de vida, comportamento, atitudes que muitas vezes uma família tradicional, não crente, prezava antigamente, hoje muitos crentes não prezam. Por quê? A degradação moral está cada dia em um nível mais elevado na sociedade e atingindo a igreja do Senhor, infelizmente. Nós vemos que o atual e alarmante crescimento do pecado é uma indicação de que já vivemos esses últimos dias. Então nós vemos que a intensidade daquilo que a Bíblia fala sobre o que iria acontecer nos finais dos tempos, mostra que Jesus está para voltar. Para finalizarmos aqui esse primeiro subtópico, apesar das investidas heréticas, ou seja, apesar da ação do mal com falsos ensinamentos, a Bíblia nos adverte a viver em santidade em qualquer época na jornada cristã, conforme 1 Pedro 1,15. Então, a Bíblia diz que Deus é santo e quer que sejamos santos. E a santidade que Deus exige do seu povo não depende de tempo, de época, de era. Em todo tempo, Deus quer que o seu povo seja santo, que o seu povo seja separado, que o seu povo seja diferente. Segundo subtópico, a erosão da ortodoxia. Erosão significa deterioração ou destruição. Nós vemos que o ensino progressista, ele é um ataque
é uma ação frontal, um ataque teológico à ortodoxia bíblica. Nós vimos na lição passada que ortodoxia fala do ensino correto. E o ensino progressista, ele é uma ação contrária ao ensino correto da palavra de Deus. Ou seja, uma ação contra a ortodoxia bíblica. O fundamento da fé cristã é questionado pelo ensino progressista. Ou seja, a autoridade bíblica é rejeitada e suas verdades negligenciadas. Por que hoje há pessoas dentro da igreja, inclusive muitos pregadores, muitos líderes, muitos teólogos, indo de encontro ou confrontando aquilo que tem sido ensinado há anos e anos sobre a palavra de Deus? Porque o ensino progressista, ele tem infestado a mente de pessoas que se dizem estudiosos da palavra de Deus, que por não estarem na direção do Santo Espírito de Deus, investigam, analisam, estudam a Bíblia pela visão humana, pela ótica humana, sem a presença do Santo Espírito de Deus, o que é um perigo terrível. E aí a pessoa começa a ter um entendimento errado, vive de forma errada e ensina de forma errada aquilo que a Bíblia nos ensina, aquilo que a Bíblia o norte que a Bíblia dá para a vida cristã. Então é por isso que o fundamento da fé cristã é questionado, porque são pessoas que estão ali, que se dizem teólogos, que se dizem estudantes da Bíblia, e que estão com uma mente, com uma visão enfraquecida, uma visão deturpada da doutrina bíblica, do ensino da palavra de Deus, e que acabam sendo usados pelo inimigo para questionar e deturpar o fundamento da fé cristã. Aí a nossa lição diz que nós não podemos negociar a verdade de que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, e que é capaz de constranger a consciência dos pecadores. Então é somente a palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 16, 17, o apóstolo Paulo deixa claro: a Bíblia, ela é a única revelação escrita de Deus para a humanidade. A Bíblia é a única revelação dada através do Santo Espírito de Deus, a única revelação escrita que foi diretamente iluminada pelo Santo Espírito de Deus como nossa regra de fé e prática. Para fecharmos o primeiro tópico, a corrupção da fé. Nós vemos que, com o caráter do ser humano prejudicado, sujo, maculado, e a corrosão da ortodoxia, ou seja, a destruição do ensino correto da Bíblia, promovidos pelos ensinos progressistas, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados. Nós vemos que cada dia existem mais ensinamentos e mais pessoas vivendo um cristianismo não embasado pelo ensino correto da Bíblia Sagrada. É uma consequência da ação progressista, da ação do progressismo. Os hereges cativam as pessoas por meio da sedução e do engano. Escravos que são das paixões, eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. É isso que o inimigo acaba fazendo. O ser humano, através dos falsos ensinamentos, viver de modo que ele pode satisfazer os desejos da carne e viver como se estivesse tudo bem, como se aquilo não estivesse prejudicando a sua vida espiritual, se não estivesse contaminando a sua alma. Por que isso? Resultado dos ensinos progressistas. E aí nós vemos, infelizmente, as problemáticas da prostituição, ideologia de gênero, liberação das drogas, aborto, relativismo moral. Hoje, parece que nós já não sabemos mais o que é ter um padrão moral de vida, o que as pessoas já não se preocupam tanto com os valores morais.
com a vida moral, estão mais preocupados com os deleites, com os prazeres, com as realizações humanas, terrenas. E aí parece que o padrão, um bom padrão moral, já não é algo relevante nos nossos dias, inclusive na vida de muitos que estão dentro da igreja. Segundo tópico, as teorias progressistas. Primeiro, a desconstrução da Bíblia. Nós vemos aqui a nossa lição evidencia que o ensino progressista é um desdobramento do liberalismo teológico. Na lição passada, nós pudemos ver que o liberalismo teológico diz respeito ao método de abordagem da religião com uma perspectiva crítica, racionalista e materialista. Ou seja, é tentar entender a vida com Deus, o relacionamento com Deus, já procurando encontrar o que é algo errado, analisar a vida com Deus, a religião, sob um aspecto racionalista e materialista. É quando a pessoa, na prática, é a pessoa tentar estudar a Bíblia, tentando compreender a Bíblia, o relacionamento entre Deus e o ser humano, pelo método racional, pela mente humana, pelo método materialista, não na direção do Santo Espírito de Deus. E uma coisa que nós entendemos é que, se você quer entender um livro, o que você precisa, uma das coisas que você precisa levar em consideração, como primeiro plano, é procurar entender o que o autor quis dizer sobre o que você está lendo. Como é que o ser humano quer estudar a Bíblia, que é a palavra de Deus, sem procurar entender o que Deus, que é o dono do livro santo, está querendo dizer através do que ele está lendo. O ser humano quer injetar o que ele pensa no texto bíblico para que ele possa viver a Bíblia de acordo com o que ele quer, gosta e pensa. E é isso que envolve o liberalismo teológico. E o conceito progressista, ele bebe da corrente do liberalismo teológico, que é uma visão sobre o relacionamento entre Deus e os homens, racionalista, materialista. A visão que nós temos que ter sobre a vida religiosa, sobre a vida com Deus, é buscar entender a direção de Deus, a vontade do Senhor, e sempre iluminados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é que é o grande intérprete das Sagradas Escrituras. Então, nós vemos que o termo progressista refere-se às teorias que se distanciam do cristianismo bíblico, em especial na deturpação das doutrinas e dos valores cristãos. Então, o progressismo, esse termo progressista, diz respeito às teorias que distanciam o ser humano do cristianismo bíblico, do cristianismo, daquilo que a Bíblia ensina sobre a direção de Cristo para a vida do ser humano, e trabalham em especial para mudar o conceito e o entendimento das doutrinas da palavra de Deus e dos valores cristãos. Segundo, o teísmo aberto, que é outra corrente da teologia liberal progressista. Nessa teologia do teísmo aberto, existe o entendimento para o teísmo aberto de que Deus é limitado, que Deus não conhece o futuro em detalhes, que Deus não exerce total controle sobre o universo e não controla plenamente a vida humana. Na verdade, é um conceito que rejeita, ou seja, é um entendimento que rejeita o conceito de presciência. O termo presciência está ligado a um dos atributos de Deus. A presciência é um termo
que diz respeito ao fato de que Deus conhece as coisas antes delas acontecerem. A presciência, ela está dentro do atributo divino chamado consciência, ou seja, onisciência. A onisciência é o fato de que Deus conhece todas as coisas. Deus tem o poder de conhecer tudo. Deus conhece todas as coisas, onisciência. Deus conhece as coisas de forma antecipada, presciência. O entendimento do teísmo aberto é um ensinamento justamente contrário à doutrina da presciência divina, porque eles combatem o ensinamento de que Deus conhece todas as coisas e que Deus conhece as coisas de forma antecipada. Nós entendemos, cremos e pregamos que Deus é um ser presciente. Ele conhece todas as coisas antes delas acontecerem. Uma das coisas que provam isso é a abordagem bíblica dos eventos escatológicos, porque a Bíblia mostra muita coisa de forma objetiva e contundente a respeito de eventos que aconteceriam nos últimos tempos. Tem muita coisa acontecendo hoje que a Bíblia deixa claro há mais de 2000 anos atrás. Isso mostra que a Bíblia, sendo o livro de Deus, a palavra de Deus, mostra a presciência divina, que Deus trabalha de modo que ele conhece de forma antecipada tudo o que vai acontecer. É tanto que antes de o ser humano pecar, Deus já tinha o plano de redenção da humanidade, porque Deus já sabia que o ser humano ia pecar. Deus é presciente, ele conhece tudo antes de acontecer. Essa ênfase extremada das decisões do homem sacrifica a soberania de Deus. Então nós vemos que o teísmo aberto, ele é frontalmente contrário à doutrina da presciência e ele acredita que Deus não consegue controlar, saber tudo que o ser humano vai fazer. Que Deus só pode agir depois que o ser humano reagir, depois que o ser humano toma alguma atitude. O ser humano age e Deus reage, porque Deus não conhece tudo de forma antecipada. É uma posição extremada concernente às decisões do ser humano, porque sacrifica a soberania de Deus. Se Deus não fosse presciente, ele não seria soberano. Se Deus não fosse presciente, ele não seria Deus em essência, ele não seria Deus, o Deus verdadeiro, o Deus único. Nós finalizamos com esse tópico, é finalizado dizendo-nos que logo a conclusão é bem lógica. Se Deus não é soberano, então não faz sentido orar a ele. Nós só buscamos a Deus porque nós cremos que ele é Deus, e o fato de ser Deus é que ele é, dentre outras coisas, soberano, presciente e onisciente. A teoria da demitologização. A nossa lição mostra que no ano de 1958, Rudolf Bultmann propôs um programa de demitologização do texto bíblico. O que é demitologização? É uma proposta deste sujeito que, segundo ele, deveria-se tratar parte do que a Bíblia diz como um mito, como algo que não é real, que não é verdadeiro. Porque a nossa lição evidencia que mito é uma história de caráter religioso que não tem fundamento na realidade. E aí nós vemos que esse teólogo alemão que tentou fazer esse programa do texto bíblico em 1958, ele acreditava que havia muitos mitos na Bíblia, que havia muitas histórias que não eram reais, que não eram verdadeiras, e que era preciso separar o que era mito do que era verdade na Bíblia. Mas nós cremos, nós compreendemos, o próprio texto bíblico deixa claro que toda a Escritura é divinamente inspirada, como ensina o apóstolo Paulo. Aí nós vemos que o céu, o inferno, a tentação, os demônios são vistos por pessoas que têm o mesmo conceito desse teólogo alemão como assuntos mitológicos. Eles acreditam
que quando a Bíblia fala de céu, de inferno, da tentação, dos demônios, da ação maligna, tudo isso é uma abordagem mitológica, não é uma abordagem real. Aí, nesse contexto, nós vemos que até as principais doutrinas da cristologia são deturpadas. Na visão destes, a doutrina da concepção virginal de Cristo, do nascimento virginal e da promessa da vinda de Jesus são tudo tratados como algo não real. A nossa lição evidencia, na parte final desse subtópico, que em oposição a esses disparates, ratificamos que a Bíblia é a verdade plena de Deus, atestada pelo Espírito Santo, sustentada pela história e confirmada por milhões de pessoas alcançadas pela fé em Cristo. Portanto, nós vemos que Deus, o Santo Espírito, a própria história e milhões de pessoas, a vida, a atitude de milhões de pessoas provam o fato de que a Bíblia é verdadeira, que é uma verdade plena, que é a incontestável palavra de Deus. Para nós finalizarmos, terceiro subtópico, refutando o ensino progressista. Primeiro, reafirmando a autoridade bíblica. Nós vemos que, refutando o ensinamento progressista, é indispensável que nós reafirmemos, ou seja, que nós confirmemos, que nós continuemos mostrando a doutrina da inspiração divina, verbal e plenária da inerrante palavra de Deus. Ou seja, nós precisamos refutar o ensino progressista, reafirmando que a Bíblia ela é a palavra de Deus e que ela é inspirada por Deus, que ela contém a inspiração divina, ou seja, foi o próprio Deus que inspirou, uma inspiração verbal, cada verbo, cada palavra da Bíblia é inspirada por Deus, não existe um texto da Bíblia mais inspirado que outro, toda a Bíblia é igualmente inspirada por Deus, plenamente inspirada por Deus. Então a palavra ela é de inspiração divina, inspiração verbal e inspiração plenária, inspiração total. Todo o texto bíblico foi inspirado por Deus, direcionado pelo Santo Espírito do Senhor. Então nós vemos que a autoridade bíblica é ratificada quando se oferece resistência à presunção das ideologias humanas em acrescentar ou retirar alguma coisa das Escrituras. Então nós vemos que confirmar a autoridade da Bíblia é oferecer resistência às ideologias humanas que tentam mudar aquilo que a Bíblia ensina. Mostrar que a Bíblia tem autoridade, é a igreja como representante de Deus na terra, oferecer resistência, refutar, é não aceitar, é reafirmar que a Bíblia é a autoridade divina, que a Bíblia é a palavra de Deus e que não se pode mudar aquilo que Deus deixou como parâmetro para a vida moral e espiritual da humanidade. Segundo, ensinando as doutrinas bíblicas. A grande comissão confiada à igreja consiste em fazer e ensinar discípulos. Nós vemos que a grande comissão diz respeito à missão deixada por Jesus para a igreja do Senhor. A grande comissão diz respeito ao fato de que que Jesus deixou para a igreja a missão de fazer discípulos e ensinar discípulos. Não é só ganhar pessoas, ou seja, pregar, evangelizar, mas também cuidar, ensinar, discipular. A nossa lição deixa claro, evidencia, que é responsabilidade da igreja
evangelizar o mundo e ensinar as doutrinas bíblicas. É ganhar o máximo de pessoas para Cristo e instruir elas para que a fé delas seja sólida, para que possam progredir na fé, para que elas possam crescer fundamentadas espiritualmente, de fato, na palavra do Senhor, na direção de Deus. Então nós vemos que o apóstolo Paulo exorta a necessária dedicação ao ensino. É por isso que clicamos sempre na mesma tecla. Estudemos a palavra, participemos da escola bíblica dominical, participemos dos cultos de ensino nas nossas igrejas. Procuremos estudar mais a Bíblia Sagrada e buscar a direção do Espírito Santo para entendermos a palavra do Senhor. Para fecharmos o terceiro tópico, enfatizando a santificação. A nossa lição nos diz que o fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado das doutrinas cristãs precisam estar atrelados a uma vida de santidade. Não adianta a igreja tentar fortalecer a autoridade bíblica e aprender as doutrinas cristãs se não procurar viver em santidade. Nós temos que primeiro ser santos, ou seja, buscar a santificação, porque santificar vem de um termo grego que quer dizer separar, purificar ou consagrar. A igreja, ela é santa, a igreja precisa ser santa. A igreja santa é uma igreja separada, é uma igreja pura, uma igreja consagrada, um povo consagrado a Deus. Se nós não vivermos como separados do mundo, separados do mundanismo, separados do pecado, separados do sistema maligno, nós não estaremos agindo como igreja e não temos como mostrar a autoridade da Bíblia. Porque nós, na vida prática do cristão, da igreja, é uma forma de autentificação da autoridade bíblica para o mundo. A ênfase da santificação, conforme a nossa lição nos ensina, está na obediência à palavra de Deus. Como é que nós vamos pregar que a Bíblia é autêntica, que é verdadeira, se a nossa vida não está embasada na própria Bíblia, na própria palavra de Deus? Então nós precisamos buscar a santificação. Então nós precisamos entender que a ênfase da santificação está na obediência à palavra de Deus, no abandono das concupiscências, ou seja, os desejos carnais desenfreados, e numa vida de retidão moral. Nós temos que ter uma vida moral diferente do padrão mundano. Para concluirmos, as Escrituras nos advertem que a conduta humana dos últimos dias é de repulsa descaracterização da fé. Porém, nós, Igreja do Senhor, temos que ter uma postura não de inércia, não de ficarmos parados, não de ficarmos indiferentes, mas de resistirmos. Nós temos que ter uma ação de resistência à iniquidade, de resistência ao pecado, de resistência à atitude consciente e deliberada de pecar contra o Criador do universo. Nós somos a igreja, nós somos sal da terra, luz do mundo. Combatamos os ensinos progressistas, que são altamente perigosos, terrivelmente nefastos. Breve, permitindo o Senhor, estudaremos a lição 4, quando a criatura vale mais que o Criador. Deus continue abençoando a tua vida, continue cooperando, se possível, nos ajudando nesse projeto, no canal EBD com Eduardo. Continue orando por nós para que o Senhor possa continuar nos dando direção e abençoando no nome de Jesus. Deus continue abençoando a tua vida, a tua família, tua casa, a igreja do Senhor, que nós possamos resistir ao espírito da Babilônia, à ação do sistema dominado pelo maligno. Prosseguirmos na fé cristã e, em nome de Jesus, triunfarmos com Cristo. Breve o arrebatamento vai acontecer. Estejamos vivendo de acordo com a palavra e preparados para o grande dia. A paz do Senhor a todos.